Vamos mudar de assunto agora, porque o Ministério da Justiça finaliza um projeto de lei que endurece as punições contra facções criminosas. Batizada de Proposta Antifacção, a medida prevê aumento de penas, novas regras de investigação e medidas de controle dentro do sistema prisional. A punição para quem participa, financia ou lidera uma organização criminosa deve subir de 3 para até 10 anos de prisão, além de prever pena de 8 a 15 anos de reclusão para quem exercer domínio de território ou controle de atividades econômicas por meio de violência ou ameaça. O texto também amplia as penas para casos com uso de armas de fogo, explosivos, envolvimento de servidores públicos, infiltração em contratos governamentais ou o uso de crianças e adolescentes, autorizando a Justiça a intervir em empresas acusadas de envolvimento com facções, nomeando gestores externos e suspendendo contratos com o poder público. Por fim, o projeto do governo também autoriza infiltrações de policiais e delatores nessas facções para ajudar a combater o crime. Roberto Mota, nosso especialista em segurança, como é que você vê esse projeto do governo aí? Se tudo isso acontecer, acho que a gente tem a solução, hein, Mota? Oba, eu gostaria de ter essa esperança, mas eu acho que nada substitui convicção. Quem não tem convicção firme e certa a respeito de um assunto, nunca vai conseguir propor soluções que ataquem as causas reais dos problemas. E no combate ao crime, a convicção mais essencial é a de que o criminoso faz uma escolha quando ele comete o crime. E ele deve pagar por essa escolha. Tem uma outra convicção importante, que é a de que o criminoso, como todo mundo, age motivado por incentivos e punições. Então você tem que diminuir os incentivos do crime e aumentar as punições. Esse governo já propôs um pacote anticrime, que é uma coleção de medidas inúteis, redundantes ou prejudiciais. Então, quem acredita que esse governo agora vai propor uma lei que efetivamente combata as facções, justamente as facções que o governo se recusa a classificar como terroristas? Eu não conheço o texto da lei, mas vi a notícia e fiquei pensando onde estaria a pegadinha dessa vez. Até que eu vi esse detalhe na notícia. Parece que o texto cria uma nova categoria de crime, que é o crime de pertencer a uma organização criminosa qualificada. E aí, prestem atenção nisso. Essa nova categoria de crime não admitiria fiança, anistia ou indulto. Não é preciso muito esforço para adivinhar como uma nova lei como essa será aplicada. E você, hein, Luiz Felipe Dávila, o projeto está sendo batizado de antifacção. Oba, se cumprirmos a lei, se nós acabarmos com saidinha, acabar com impunidade, se pegar 30 anos de cadeia, vai ficar 30 anos na cadeia. Nós não precisaríamos mais lei no Brasil. Nós temos que fazer cumprir a lei. O problema é que a lei não é cumprida. Se tivermos capacidade de esclarecer os homicídios, né, como você sabe, só 36% dos homicídios são esclarecidos em São Paulo, nós precisamos fazer cumprir a lei. Nós temos essa mania de ficar criando lei. Agora, é preciso, sim, uma legislação específica para combater faccionados. Mas o fato é que este endurecimento, com o sistema que existe de impunidade, com o sistema que existe de progressão de pena, não vai ajudar nada. Porque eu nunca falei, eu não sou faccioso. Hoje tem uma vantagem de se dizer que você é faccioso, porque você é protegido dentro da cadeia. Tá? Não, quando a pena ficar muito complicada aqui, você vai dizer que isso não é. E aí, para começar a provar que não é muito complicado. Então, essa lei antimáfia que a gente precisa ter, que eu sempre defendo aqui, estão misturando os assuntos. E esta mistura dos assuntos não ajuda a nada. No papel, aumenta-se a pena. Na ponta, nós continuamos a ser o paraíso do crime. Sua opinião também, Cristiano Beraldo. Koba, veja, esse negócio de se infiltrar no universo do crime para obter informação, isso quem fez foi o Tim Lopes.
O Tim Lopes é um jornalista que estava tentando fazer uma matéria. Ele foi pego e o Elias Maluco, tio do Oruan, parceiro do pai do Oruan, mataram o Tim Lopes e queimaram o Tim Lopes no pneu. Aí essas mesmas pessoas que hoje estão aí dizendo que estão fazendo uma lei para combater, acabar com as facções e tal, são os mesmos que ficam aí aplaudindo o Oruan. O Oruan é o máximo. Quando o Oruan foi preso, porque só anda com marginal, participando do universo da marginalidade, militando a favor do Comando Vermelho, na hora que chegou na cadeia, ele sempre dizia, não tenho nada a ver com crime, esse é meu pai, tadinho. Aí ele chegou lá e se declarou do Comando Vermelho, faccionado. Ora, seu Oruan é faccionado. Alguém deixou de aplaudir? A emissora que empregava o Tim Lopes, que foi brutalmente assassinado, queimado, deixou de aplaudir, dar espaço para o Oruan? Não deixou não. Porque este é o mundo da hipocrisia. Essas pessoas que estão aí se colocando numa posição de tentarem serem vistas como alguém que está fazendo alguma coisa para combater as facções criminosas, são as mesmas que recebem com tapete vermelho representante de facção criminosa em Brasília. Isso foi registrado com imagem. Não é que eu estou inventando. Isso aconteceu. Esta militância permanente a favor dos faccionados contra as condições terríveis das prisões brasileiras, isso tudo acontece no dia a dia. Autoridades desse governo que entram em áreas dominadas pelo crime organizado sem nenhum tipo de restrição. Me expliquem isso, meus amigos. Isso é ação de quem de fato quer combater facção criminosa? Gente que aplaude 50% dos presos em flagrante saírem em audiência de custódia? Isso é a atitude de quem quer acabar com facção criminosa? Me desculpem, mas não há nada de concreto sendo feito pelo governo para resolver o problema do crime organizado. Nós sairemos deste governo com as facções criminosas mais poderosas do que elas eram em 2023. Roberto Mota, tem um trecho que a gente falou aqui que seria de criminalizar, penalizar aqueles que dominam territórios. Parece que isso tem a ver com combate à milícia, né? Como é que você vê esse ponto em específico? É incompreensível para mim, Cuba, porque eu achei que já fosse crime, né? Imagina se nós, quatro aqui, resolvêssemos comprar uns fuzis e tomar um quarteirão ali da Avenida Paulista e dizer essa área aqui é nossa, aqui só entra quem a gente quiser, aqui a venda de gás vai ser controlada por nós, aqui não se pode cobrar eletricidade. Eu acho que levaria quanto tempo para a gente ser preso? 20 minutos? 15 minutos? No entanto, aqui no Rio de Janeiro, mas não conta para ninguém não, pessoal, que eu acho que a turma do governo não sabe disso, tem mais de 1.500 áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Eu já vi estimativas da polícia que dizem que há aqui no Rio de Janeiro mais ou menos 50 mil criminosos armados. É mais do que as Forças Armadas de muito país. Não faz muito tempo, uma médica da Marinha foi atingida com um tiro na cabeça. Ela estava dentro de um hospital da Marinha, aqui no Rio de Janeiro. Esses incidentes são múltiplos. Aqui no Rio, são inúmeros os casos. No Rio de Janeiro, eu acho que é onde tem mais visibilidade. Eu tenho certeza que já aconteceram em outros lugares também, onde um turista mal informado, mal orientado por um aplicativo, entra numa rua errada e é condenado à morte. É política oficial, Coba, é política oficial do Estado brasileiro, inaugurada aqui no Rio de Janeiro, a divisão dos criminosos nos presídios, de acordo com as facções. Essa história que o Beraldo contou é verdade. O sujeito é preso, perguntam para ele: meu filho, a que facção você pertence? Porque é para ele ser enviado para um presídio controlado por aquela facção. Quem defende isso diz que não, isso é essencial para o controle do sistema prisional. Ou seja, você controla o sistema prisional deixando o controle nas mãos dos criminosos. Os assassinos do Tim Lopes, o crime bárbaro, que não fez com que a maioria da mídia mudasse
a sua ideia de que um criminoso é um bandido, como mencionou o Beraldo, os principais criminosos que torturaram Tim Lopes, depois mataram, um passou para progressão de regime depois de 5 anos. O outro passou depois de 7 anos. Os dois fugiram. O ministro da Justiça aplaudiu que 50% dos criminosos presos saem na audiência de custódia, porque isso é importante para controlar a população dos presídios. E a gente já ouviu também uma declaração que essa tem que ser gravada no mármore de algum monumento aos policiais do Brasil. A gente ouviu o governo dizer isso. Não há nada demais em um jovem roubar um celular. É só para tomar uma cervejinha. Só que esses celulares roubados, eles custam o sangue e a vida de muita gente. Agora nós vamos acreditar que este governo vai sugerir um projeto para realmente combater as facções. Mais uma vez, acredite quem quiser.